Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente eu chamei o coração. Diferente eu chamei o coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente eu chamei o coração. O amor só conhecia e canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a ICR Caçapava. Vamos dar início à nossa celebração dominical. Peço que se coloque de pé, por gentileza. Esse é o seu momento íntimo para com Deus. Faça a sua oração pessoal, peça perdão pelos seus pecados, peça comunhão com Ele nesse instante. Pai querido, nós queremos fazer uma oração a Ti, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nos aceita neste momento na Tua presença, Senhor, porque nós queremos render a nossa adoração a Ti, ó Pai. Que o nosso louvor possa chegar no Teu altar de graça, Senhor. E que o Senhor possa se agradar das nossas vidas. Aceita esta celebração que faremos a Ti agora. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos todos juntos em uma só voz. Esse salmo está projetado. Salmos 95, somente o verso 1. Todos juntos em uma só voz. Vamos lá. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. Aleluia! Amém. Louvado seja o Senhor. Nós somos o povo de Deus reunido aqui nesse lugar para expressar
mantendo o nosso louvor a Deus.
Aceita, Senhor, a nossa adoração. Aceita, Senhor, o nosso louvor. E nos prepara para ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, ficar à vontade. Eu achei que era o terceiro louvor ainda, eu estava comunhão profunda ali. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Amém. Vamos ler juntos? Leiamos. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. Vamos ler de novo, que eu acho que está todo mundo fraquinho, né? Vamos ler de novo. Leiamos. O Senhor é quem vai à Glórias a Deus. Feche seus olhos. Senhor, graças te damos pela tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Por essa festa maravilhosa do Senhor presente. Nós te adoramos, Senhor, porque é o Senhor que está à frente da nossa vida. Tudo está no teu controle e nós te adoramos por isso, Senhor. Abra o nosso entendimento, o nosso coração para a tua palavra, para que possamos nós cada vez mais amarmos ao Senhor e sermos parecidos com Cristo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O que eu gostaria de conversar com os amados nessa noite é sobre quando Deus vai adiante ou vai à frente das nossas vidas e qual o perigo de se andar sem a presença do Senhor. O contexto aqui é que Moisés ia passar a sucessão ali a Josué, né? E ele chega ali no comecinho do capítulo 31, diz assim: olha, eu já estou com 100 e poucos anos, né? O Senhor já falou para mim que eu não vou entrar na terra prometida, eu já não tenho mais capacidade para liderar, né? Então, mas o Senhor, Ele vai continuar dando a terra a vocês, vocês vão possuir as cidades, Ele vai destruir os inimigos, né? O Senhor fará, né, grandes coisas no meio de vocês. Então, fique tranquilo, né? Fique tranquilo. E Ele fala: olha, sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa dessas coisas, pois o Senhor Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca vai abandonar vocês. E aí então Moisés chama Josué e fala esse texto que nós lemos, né? Ele começa no 7. Então Moisés convocou a Josué, ele disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor
irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essas foram as palavras que o Senhor, que Moisés falou a Josué na presença de todo o povo. E meus amados, essa é a palavra que o Senhor tem falado para nós no nosso coração nessa noite. Que o Senhor está à nossa frente. Que o Senhor, Ele vai conosco. Que Ele não vai nos desamparar. Porque quais são os perigos que hoje nós vemos aí fora? Quais os perigos que têm cercado muitos cristãos? Porque nós estamos vivendo numa época em que se tem pressa. Tudo tem pressa. Não é verdade? Se o dia tivesse 36 horas no dia, seria bom, não seria? E ainda assim a gente ia querer mais, porque parece que não dá tempo de fazer tudo que tem que fazer. Né? Então hoje as coisas andam muito rápido. As notícias chegam rápidos. Né? A comunicação é rápida. Hoje nós temos aí certas coisas da tecnologia que são algo extraordinário. Né? Então tudo é rápido. O nosso tempo é precioso. Hoje as pessoas vendem o tempo. Porque querem as coisas para ontem. Se possível, anteontem. Né? Então as pessoas decidem rápido, escolhem rápido, né? Se movem rapidamente. Hoje, eu estava vendo, foi feito um estudo, por que as pessoas hoje, muitos estão enfrentando problemas de sobrepeso, porque hoje as pessoas caminham menos, andam mais de carro. Por quê? Porque a locomoção tem que ser rápida, né? Tem que ser rápida. Então, tudo o que nós fazemos é o quê? É com base no nosso tempo. E muitos, às vezes, aí fora, ou até mesmo nós mesmos, né? Nós queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus nos dê a bênção, mas nós já tomamos a nossa decisão. Muitas vezes nós queremos que Deus conduza, né, a nossa vida, mas sendo que a gente já tomou a decisão do que fazer. E poucos hoje em dia querem saber o que Deus tem direcionado. Então hoje, o que as pessoas fazem? O que nós fazemos? Nós tomamos a decisão, vemos o resultado e reclamamos depois. Porque muitas vezes as decisões que nós tomamos, ela traz uma consequência, sim ou não? Traz. Seja ela boa, seja ela ruim. Mas na maioria das vezes é ruim. Na maioria das vezes. Porque para nós, muitas vezes, nós achamos que aquela decisão que nós estamos tomando vai nos levar a um caminho certo. Vai nos levar a uma situação a qual nós queríamos. Mas aí eu pergunto, será que é isso que Deus tem para nós? Porque, meus amados, a palavra do Senhor fala assim, há caminhos para o homem que parece ser bom, mas quanto na verdade são caminhos de morte. Então tem algumas decisões que nós tomamos na nossa vida que parecem ser boas, mas com o passar do tempo nós vamos ver que essas decisões são decisões que estão nos afastando de Deus. Então, meus amados, o que o Senhor quer de nós? Como que o cristão deve caminhar nesse mundo? Como que nós devemos proceder na nossa vida? É exatamente o que nós lemos aqui. Quem que deve ir à nossa frente? Quem que vai à nossa frente? Quem que vai à nossa frente? O Senhor. Vocês estão tímidos? Não fica não. Pode falar. Porque vejam só,
eles iam entrar na terra prometida. Moisés, que liderou eles durante todo aquele período, Deus já tinha falado para ele, ó, você não vai herdar a terra prometida, você vai ver, mas você não vai entrar. E aí então Moisés chama Josué e fala para ele, olha, e certamente Josué, ele vivenciou tudo aquilo que Deus fez ao longo do deserto. Tudo aquilo. O maná, a coluna de fogo, a nuvem, as cordonizes, as roupas não envelheceram, os sapatos também não. Tudo isso Josué presenciou. Mas tudo isso por quê? Porque Deus estava à frente do povo. E quando o povo passava à frente de Deus, o que acontecia? Era só derrota. Era só reclamação. E vejam bem que isso refletiu na vida de Moisés. Porque quando o povo estava reclamando de água, o que Deus falou para Moisés? O que Deus falou para ele? O que Deus falou para ele? Hã? Isso, mas para que falasse a rocha, não era? Foi ou não foi? Olha, você vai lá e fala a rocha que vai sair água. Não foi isso que o Senhor falou? Mas o que Moisés fez? Bateu na rocha. Ou seja, ele passou à frente. Desobedeceu. Houve uma consequência? Houve. Houve uma consequência. Ele deixou de ser servo? Não. Mas houve uma consequência. Então, meus amados, muitas vezes nós escolhemos, tomamos certas decisões, nós não vamos deixar de ser servo, mas vai ter consequência. E essa consequência muitas vezes é dolorosa. Essa consequência muitas vezes nos entristece. Então hoje as pessoas tomam a decisão primeiro, para depois nem perguntar para Deus. Na verdade já pede aprovação para Deus. Olha, Senhor, eu tomei essa decisão aqui, eu vou fazer, e o Senhor vai comigo. É desse jeito que as pessoas fazem. E quantas vezes a decepção vem? Quantas vezes a tristeza vem? Porque, meus amados, não é seguro avançar sem que Deus vá à frente. Não é seguro nós caminharmos sem a presença de Deus. Porque, meus amados, a ordem correta é: o Senhor é quem vai adiante de ti. Mas por que o Senhor não vai atrás? Né? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Por que o Senhor não vai atrás? Ele tem que ir à frente. Sim, também. Mas o Senhor vai à frente, sabe por quê? Porque a gente não enxerga na curva. As nossas decisões são com base na nossa vida, na nossa essência pecaminosa. Nós não conhecemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Porque muitas vezes nós queremos ir à frente para que Deus vá atrás corrigindo os nossos erros. Porque daí a gente erra na frente e Deus corrige os nossos erros atrás. Mas não é assim que a vida funciona. Porque toda consequência, toda decisão que nós tomamos gera uma consequência. E nós temos que arcar com as consequências que nós geramos. Porque, meus amados, muitas vezes nós somos impulsivos, né?
Nós não sabemos esperar. Muitas vezes nós queremos não, porque tem que ser assim. Mas será que é assim que Deus planejou para a sua vida? Muitos de nós, às vezes, somos parecendo criança birrenta. Já viu isso? Eu quero, eu quero, eu quero. Ah, não, eu quero. E Deus está falando para você, eu não vou te dar. Eu quero. Aí Deus dá. Então você quer? Eu vou permitir o que você está me pedindo. E aí você recebe, e aí você fica triste. E aí você vai culpar quem? Deus. Mas quem foi que pediu? Eu. Né? É muito mais fácil a gente colocar a culpa em terceiro. É muito mais fácil. Então isso é o quê? Impulsividade em se tomar decisão. Impulsividade em querer fazer as coisas da nossa maneira. Um exemplo prático disso. O Senhor falou para Samuel, falou assim, olha, você vai lá, fala para Saul, para subir contra o povo lá e matar tudo, todo mundo. Todo mundo. Samuel foi lá e entregou o que o Senhor falou para ele, para Saul, olha, o Senhor mandou você ir lá e acabar com todo mundo. É para matar todo mundo, sobrar ninguém. Perfeitamente, entendi, vou lá. Chegou lá, matou, mas viu umas ovelhinhas lá. Ah não, vou levar porque vou sacrificar o Senhor. Né? Imagina, o Senhor vai se agradar de mim. Né? E aí, chegou lá, nisso ele já passou à frente do Senhor há anos, né? Chegou lá, Samuel pergunta para ele, mas que barulho de ovelha que é esse que eu estou ouvindo aí? O que é isso aí? Não, sabe o que é? É que eu trouxe aqui para sacrificar o Senhor. E dura foi a palavra do Senhor para Saul, porque o Senhor o rejeitou. Então veja só os irmãos que passar à frente, que tomar as decisões por impulso, olha o prejuízo que se gera. Viver numa vida totalmente afastada do Senhor. Então, muitas vezes, as pessoas tomam as decisões assim, sabe? Não, eu vou fazer e vou fazer. Sem se preocupar com aquele que conhece todas as coisas. Sem se preocupar com aquele que conhece o nosso ontem, conhece o nosso hoje e conhece o nosso amanhã. Sem se preocupar com Deus que tem tudo na palma das suas mãos, tudo está no seu controle. Ah, pastor, então você está falando que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que perguntar para Deus? Sim. Sim. Eu estou falando exatamente isso. Porque, meus amados, as nossas decisões tomadas com base no nosso conhecimento nos leva sempre à ruína. Mas as nossas decisões tomadas com base na oração, com base naquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós vamos alcançar a vitória na presença do Senhor. Porque, meus amados, nós não temos autossuficiente, nós não somos autossuficiente. Porque muitas vezes o que é? Ah, eu sei. Outro dia eu estava puxando a orelha do Gustavo por causa disso. Tudo que vai falar para ele, não, eu já sei, pai. Rapaz, Gustavo faz assim, não, mas eu já sei. E nós somos da mesma forma. Não, eu vou fazer isso porque eu sei. Nós não sabemos de nada. Não sabemos de nada. Desculpe se eu estou decepcionando alguém aqui, mas nós não sabemos de nada. Quem conhece tudo é o nosso Deus.
Nós não sabemos nem de nós mesmos. Então, meus amados, hoje o fruto de muitas dores, de muitas decepções, de muitas angústias, de muitas tristezas, vem das decisões tomadas erradas sem que Deus esteja à frente. Quem aqui já tomou uma decisão que daí fez e depois falou assim, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Quem aqui já fez isso? Né? Então, meus amados, quando Deus vai à frente, ensina que Deus é quem define o nosso caminhar. A nossa vida pertence ao Senhor. Então, é Ele quem sabe o nosso amanhã, o nosso hoje. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem vai remover os obstáculos. É Ele que vai tirar tudo da frente, é Ele que vai preparar para nós um caminho seguro para caminhar. É Ele que prepara a vitória antes de nós batalharmos. Porque hoje as pessoas querem muito ir à frente e depois falam assim, Deus, vem comigo. Eu estou indo, mas o Senhor vem comigo. Né? Decide primeiro, pergunta depois. Ou se não, já começou a andar no caminho e depois assim, não, Deus vai me abençoar. Vai abençoar como? Se você já tomou a decisão errada. Então, andar sem Deus à frente é caminhar em lugar desconhecido. É sem direção divina. Então, veja bem que eles estavam entrando em um lugar que eles não conheciam. Eles iam adentrar a terra que Deus prometeu para eles. E eu quero trazer a lembrança dos irmãos que quando eles foram espiar a terra, e eu já falei isso aqui acho que umas 3 ou 10 vezes, mas quando eles foram espiar a terra, 10 deles voltaram falando assim, olha, Deus é mentiroso, porque a terra só tem gigante. Meu Deus do céu, não vamos entrar lá não, não vai dar para nós. Olha Moisés, Deus errou. Mas isso é por quê? Porque as pessoas que foram lá, Deus não estava à frente da vida delas. Mas 2 deles voltaram falando assim, olha Moisés, Deus é bom, é a terra que o Senhor prometeu para nós. Essa terra é maravilhosa, Moisés, nós vamos possuir aquilo que Deus preparou para nós. Mas por quê? Porque Deus estava à frente. Deus estava guiando a vida deles. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, Deus está guiando a sua vida ou você está guiando a sua própria vida? E você vai saber se Deus está guiando a sua vida ou não pelas coisas que os teus olhos têm contemplado. Quando você vai receber uma bênção, você fala assim, não, Deus, é tudo aquilo mesmo que o Senhor me prometeu. Ou você está colocando defeito. Ah não, Senhor, pelo amor de Deus, não foi isso que eu pedi não. O Senhor se esqueceu no detalhe, eu queria assim. Como que você está caminhando? Porque, meus amados, hoje as pessoas confiam mais em si mesmas do que em Deus. As pessoas hoje preferem confiar na pessoa que está ao seu lado do que em Deus. E aí Moisés continua falando para Josué. Verso 8. O próprio Deus irá à sua frente e Ele estará com você. Meus amados, Deus não só promete à frente abrir nos caminhos, nos dando livramento, mas também como Ele promete permanecer conosco.
É uma companhia constante, é diária, é sustento do Senhor. Porque hoje, meus amados, as pessoas preferem muitas vezes caminhar sozinha. E é muito triste isso. Hoje as pessoas preferem confiar em líderes religiosos. Preferem confiar em coach. Eu não tenho nada contra coach. Nada contra. Mas as pessoas põem a confiança nisso. Olha, você vai ficar rico se você fizer o que eu mando. Não vai trabalhar para você ver, não. Não vai levantar cedo para você ver, não. Se alguém vai bater na sua porta lá, vai falar assim, ó, vim te trazer uma grande quantia de dinheiro. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que trabalhar. Não tem milagre. Não tem milagre se ficar sentadinho, esperando as coisas cair do céu. Se Deus não estiver à frente, meus amados, nada acontece. Se Deus não estiver conosco, nós não faremos nada. Se Deus não estiver conosco, nós não temos saúde. Se Deus não estiver conosco, nós não temos alegria. Se Deus não estiver conosco, nós não vamos ter paz. Mas bendito seja o nome do Senhor que nós temos tudo isso, porque Deus está conosco. E Deus é um Deus presente. Além de estar à nossa frente, Ele está ao nosso lado a todo instante. E aí ele continua dizendo, Ele estará com você e nunca deixará, nunca o abandonará. É interessante que hoje o maior problema da sociedade, sabe qual é? É se sentir só. Se sentir sozinho. As pessoas têm medo de ficar só. Só que é interessante, as pessoas têm medo de ficar só, mas só que as pessoas se isolam. Porque hoje nós temos as benditas, eu vou falar assim, poderia usar outro termo, mas eu não vou usar não, das redes sociais, né? Das redes sociais. Então as pessoas estão se sentindo tão assim sozinhas que, não, eu tenho poucos seguidores. Eu conheci uma pessoa que ela fala assim, que ela, sabe, ela quer porque quer ter não sei quantos mil seguidores. Não, porque eu quero. E hoje o mal das pessoas é isso. Se sentem sozinhas, tomam decisões precipitadas, enquanto há um Deus que não nos abandona. Um Deus que pode ter ninguém, nenhum ser humano ao nosso lado, mas Ele está ao nosso lado presente. Enquanto essas pessoas que têm milhões de seguidores e aquilo, pode ter certeza que vivem uma vida totalmente vazia. Uma vida totalmente sem propósito. Porque, meus amados, o homem falha. Eu falho. Pessoas erram. Circunstâncias mudam. Mas o texto que nós lemos aqui, o Senhor está dizendo, eu nunca vou te abandonar.
Eu nunca vou te desamparar. Há um texto da palavra do Senhor que fala assim: ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu jamais abandonarei vocês. E olha que é difícil para uma mãe abandonar o filho. Embora nos tempos que nós estamos vivendo hoje, isso daí já não está sendo uma grande verdade, né? Porque o que tem de criança sendo abandonada não está escrito. Mas veja o cuidado que Deus tem por cada um de nós. Deus, seus olhos não veem, mas Deus move céus e terra para te abençoar. Sabia disso? Para que nós estejamos aqui no culto nessa noite, Deus operou grandiosas coisas. Rompeu cadeias, tirou as dificuldades da frente para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Esse é o Deus que nós servimos. E qual que é o perigo de se andar sem Deus? Qual que é o perigo? Todos, né? Mas não é todos. Quando andamos sem Deus, nós andamos confundidos. Nós confundimos fé com presunção. Mas o que é presunção? Presunção é a suposição ou dedução de algo. Então, quando nós andamos sem Deus, né, quando Deus não está à frente de nós, não vai à frente, e quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, nós pressupomos ou nós supomos ou deduzimos que as coisas vão dar certo. Não há uma certeza. Mas agora, quando Deus está à frente conosco, nós temos uma certeza: nós seremos vitoriosos. Nós alcançaremos a bênção. Nós seremos amparados. Então, esse é o perigo de se andar sem Deus. Quando andamos sem Deus, nós enfraquecemos espiritualmente. Porque daí nós não passamos a depender mais de Deus, mas dependemos de nós mesmos. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos: se depender de nós mesmos, nós vamos orar? Nós vamos ler a palavra? Nós vamos vir ao culto? Não. Lógico que não. Com um calor desse, queria estar onde? Tomando um açaí. É ou não é, Edson? Né? Gelado. Mas não, nós dependemos do nosso Deus. Nós sabemos o que Ele fez por nós. Nós sabemos o quanto Ele nos ama. E é por isso que nós estamos aqui. Para louvor e para honra e para a glória do nome dEle. Quando andamos sem Deus, nós colhemos consequências que poderiam ser evitadas. Eu vou dizer algo aqui que talvez alguns vão discordar de mim, mas nem toda luta é prova. Sabia disso? Nem toda luta que você passa é prova. Tem luta que você mesmo arruma porque você tomou a frente. Ah, pastor, mas como assim? Nem toda luta que você passa é prova. É consequência das escolhas de andar sem Deus. E aí não tem como evitar. Você vai ter que passar por aquilo. Não vai ter jeito. Porque algumas decisões são resultados de uma escolha fora da vontade de Deus. Fora daquilo que Deus tem para nós. Então, tem certas coisas que nós não estamos sendo provados. Tem certas coisas que nós arrumamos para a cabeça mesmo. Então, por isso que é importante o quê? Antes de decidir, Senhor,
Eu oro ao Senhor, me ajuda a tomar essa decisão. Antes de avançar, ore, espere. Antes de escolher, veja o que a palavra fala. Veja o que a palavra orienta. A palavra está cheia de exemplos que nós passamos todos os dias do nosso cotidiano. O que a palavra está falando a esse respeito? Porque, meus amados, a maior proteção não é o planejamento. A maior proteção é a presença de Deus conosco. O maior erro não é errar tentando. O maior erro é caminhar sem a presença de Deus. Então, meus amados, hoje o Senhor está nos chamando a vivermos uma dependência real dEle. Não uma dependência da boca para fora. O Senhor vai à frente de nós. Porque a partir do momento que nós tomamos a frente do Senhor, nós ignoramos a sua palavra, desprezamos a sua vontade, e nós substituímos a oração pelo que nós achamos. Enquanto nós devemos viver debaixo da orientação da palavra do Senhor, fazendo a sua vontade e orando e aguardando aquilo que o Senhor deseja operar em nós. Porque, meus amados, a segurança do cristão não está em tomar as decisões rapidamente. Não. A decisão do cristão está em esperar em Deus. Há um texto da palavra do Senhor que eu me identifico muito com ele, que diz assim: esperei com paciência no Senhor. Esperar já é difícil. Com paciência, então, piorou, né? Eu não vou nem perguntar quem tem paciência e quem não tem. Nem vou perguntar. Mas nós temos que saber esperar. Meus amados, para encerrar, por mais difícil que parecia para aquele povo, que foi comandado por Moisés em todo o período, que agora eles não sabiam o que iam aguardar. Lutas viriam, certamente viriam. Certamente o caminhar não seria fácil. Mas Deus estando à frente, eles iriam alcançar vitórias no nome do Senhor. E a mesma forma é a nossa vida. Por mais que o caminhar pareça difícil, por mais que as coisas não estejam da maneira que nós planejamos, mas se Deus estiver à frente e a vontade dele permanecer em nós, nós estaremos seguros debaixo das mãos do nosso Deus. Talvez aquela decisão que Deus te mandou tomar não seja aquilo que você planejou, mas a palavra do Senhor fala: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de vos fazer bem e não mal. Então o Senhor sempre quer o nosso bem. Para a nossa glória? Não. É para a glória dele. Para demonstrar que ele tem o governo de todas as coisas na sua mão. Porque, meus amados, as bênçãos que nós recebemos do Senhor não é para nos engrandecer. Não é para mostrar para as pessoas que nós somos melhores. Não é nada disso. As bênçãos que nós recebemos servem de testemunho para mostrar que é um Deus vivo. Para mostrar que é um Deus que cuida.
para mostrar que é um Deus que zela pela nossa vida. Há uma frase de uma das nossas camisetas que nós mandamos fazer que eu acho excelente frase. A nossa vida, o nosso testemunho, talvez será a única Bíblia que as pessoas irão ler. Então que sejamos nós a ter Deus à nossa frente, para que o nosso testemunho seja um testemunho fiel e agradável ao Senhor. Que seja um testemunho que mostre que Deus é poderoso, que Deus muda a vida, que Deus salva, que Deus cura, que Deus resgata o homem das amarras do pecado. É por isso que Deus tem que ir à nossa frente. Porque se o nosso testemunho for um testemunho de nós indo à frente, não vai servir para nada. As pessoas vão ver nós como realmente nós somos. Amém? Vamos estar de pé.
o teu nome, Senhor. Pai querido, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, pela tua bondade. É o Senhor que tem nos conduzido, Senhor. E a cada dia nós pedimos ao Senhor, nos ensina a depender de ti, Senhor. Que as nossas decisões, os nossos planos, que estejam todos eles dentro da tua vontade, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor meu Deus, dirigir a nossa vida conforme o Senhor deseja. Que nós possamos, Senhor, a todo instante, ó Pai, buscar, Senhor, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, retira de nós, Senhor meu Deus, toda ansiedade, toda a pressa de se tomar decisões, mas que nós possamos aguardar em Ti, Senhor, esperar em Ti, porque é o Senhor que conhece toda a nossa vida. O Senhor conhece o nosso futuro, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa mente. Então, Senhor, não nos permita, Senhor, a governar a nossa própria vida, mas que seja o Senhor governando, Senhor meu Deus, todo o nosso ser, o nosso coração. Por isso nós suplicamos a Ti, Senhor, nos abençoe, para que nós possamos, Senhor, sempre, Senhor, sermos guiados por Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. E já queremos agradecer ao Senhor pelo final de semana, Senhor, que foi maravilhoso, Senhor meu Deus. Porque é bom, Senhor, é pertencer a Ti. Bom é estar na Tua presença. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa semana. Mais uma semana está se iniciando. Guarda as nossas vidas, a nossa família, Senhor. Que o Senhor não permita entrar nada dentro do nosso lar que não seja do Teu agrado, Senhor. Que o nosso lar seja uma extensão, Senhor meu Deus, da Tua casa, da Tua igreja. Que os anjos do Senhor estejam acampados dentro do nosso lar para nos guardar, para nos livrar. E que o nosso lar, Senhor meu Deus, também seja governado por Ti, ó Pai. Por isso, dá-nos a Tua bênção, Senhor, e nos abençoe. E nós oramos ao Senhor que aceita, Senhor, a nossa oferta no trono da Tua graça. Pois em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a Tua igreja aqui reunida, e sobre todos os Teus servos, Senhor, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados, podeis assentar.